sobre a origem do mundo. O texto sem título. Vendo que todos, deuses do mundo e humanidade, dizem que nada existia antes do caos, eu, ao contrário deles, irei demonstrar que eles estão todos enganados, porque eles não estão cientes da origem do caos, nem de sua raiz. Aqui está a demonstração. Que conveniente é para todos os homens, a respeito do caos, dizer que ele é um tipo de escuridão. Mas na verdade ele vem de uma sombra, que foi denominada escuridão. E a sombra vem de um produto que existia desde o início. É claro também que ele existia antes do caos surgir, e que o último é posterior ao primeiro produto. Vamos então nos preocupar com os fatos do assunto, e ademais, com o primeiro produto, do qual o caos foi projetado. E dessa maneira a verdade será nitidamente demonstrada. Após a estrutura natural dos seres imortais ser completamente desenvolvida através do infinito, uma aparência então emanou de Pistis Fé, ela se chama Sofia Sabedoria. Ela exerceu vontade, e se tornou um produto parecendo a luz primordial. E imediatamente a intenção dela se manifestou como uma aparência do céu, tendo uma proporção inimaginável, está entre os seres imortais e aquelas coisas que vieram a existir depois deles, como, ela Sofia atua como um véu dividindo a humanidade das coisas superiores. Agora o reino eterno é onde a verdade não tem sombra dentro dele, pois a luz ilimitada é onipresente internamente. Mas seu exterior é sombra, que foi denominada escuridão. Dela apareceu uma força, presidindo sobre a escuridão. E as forças que vieram em seguida a chamaram a sombra de o caos ilimitado. Daí brotou todo tipo de divindade, junto com o local inteiro, portanto também, a sombra é posterior ao primeiro produto. Foi dentro do abismo que a sombra apareceu, derivando da, previamente mencionada, Pistis. A sombra então percebeu que existia algo mais forte do que ela, e sentiu inveja, e quando ela engravidou com seu próprio consentimento, repentinamente ela gerou ciúmes. Desde então, o princípio dos ciúmes se tornou aparente entre todos os reinos eternos e seus mundos. Agora sobre aqueles ciúmes, descobriu-se se tratar de um aborto e sem nenhum espírito nele. Como uma sombra, ele surgiu numa vasta substância aquosa. Então a bilis que havia surgido através da sombra foi jogada numa parte do caos. Desde então, uma substância aquosa se tornou aparente. E o que afundou nela, escoou-se, sendo visível no caos como uma mulher dando à luz uma criança. Todas as superfluidades dela escorrem. Igualmente, a matéria surgiu através da sombra, e foi projetada separadamente. E ela não deixou o caos, pelo contrário, a matéria estava no caos, estando numa parte dele. E quando isto tudo aconteceu, Pistis então veio e apareceu sobre a matéria do caos, que tinha sido expelida como um feto abortado, já que não havia espírito nela. Porque todo o caos era escuridão ilimitada e água sem fundo. Agora então Pistis viu o que resultou de seu erro, e ela se perturbou. E a perturbação apareceu, como um produto temível, ele correu para ela no caos. Ela se virou para ele e assoprou em sua face no abismo, que está abaixo de todos os céus. E quando Pistis Sofia desejou que a coisa sem espírito tomasse forma e governasse sobre a matéria e todas suas forças, apareceu pela primeira vez um regente, através das águas, com a aparência de um leão, andrógeno, possuindo grande autoridade em si, e ignorante de sua origem. Agora quando Pistis Sofia viu ele se movimentando na profundeza das águas, ela disse para ele, criança, passe para cá, cujo equivalente é Yaldabaoth. Desde então, surgiu o princípio da expressão verbal, que alcançou os deuses e os anjos e a humanidade. E o que apareceu como resultado da expressão verbal, os deuses e os anjos e a humanidade consolidaram. Agora sobre o regente Yaldabaoth, ele é ignorante da força de Pistis, ele não viu o rosto dela, ele viu na água a aparência que falou com ele. E por causa daquela voz, ele se chamou Yaldabaoth. Mas Ariel é como os perfeitos o chamam, porque ele era como um leão. Agora quando ele obteve autoridade sobre a matéria, Pistis Sofia se recolheu de volta à sua luz. Quando o regente viu seu tamanho, e ele viu apenas a si próprio, ele não viu mais nada, exceto pela água e a escuridão. Então ele supôs que era apenas ele que existia. Foi concretizada por expressão verbal, ela apareceu como um espírito se movendo de um lado para outro nas águas. E quando aquele espírito apareceu, o regente separou a substância aquosa. E o que era seco foi dividido em um outro lugar. E da matéria, ele criou para si uma residência, e ele chamou de céu. E da matéria, o regente fez um estrado para apoiar os pés, e ele chamou de terra. Em seguida, o regente teve um pensamento, característico de sua natureza, e por meio de expressão verbal ele criou um andrógeno. Ele abriu a boca e gritou para ele. Quando seus olhos se abriram, ele olhou para seu pai e disse a ele, Ei! Então o pai dele o chamou de Elial. Em seguida ele criou o segundo filho.
Ele gritou para ele. E ele abriu seus olhos e disse para seu pai, O pai dele o chamou de Eloi. Em seguida, ele criou o terceiro filho. Ele gritou para ele. E ele abriu os olhos e disse para seu pai Asquis. O pai dele o chamou de Astapaios. Estes são os 3 filhos e o pai deles. 7 apareceram no caos, andrógenos. Eles possuem seus nomes masculinos e seus nomes femininos. O nome feminino de Yaldabaoth é Pronoia Presciência Sambatas, que é semana. E o filho dele se chama Ial, seu nome feminino é senhoria. Sabaoth, seu nome feminino é divindade. Adonai, o seu nome feminino é realeza. Elai, o seu nome feminino é ciúmes. Orai, o seu nome feminino é riqueza. E Astapai, o seu nome feminino é Sofia, sabedoria. Estas são as 7 forças dos 7 céus do caos, a hebdômada dos arcontes. E eles nasceram andrógenos, característica do padrão imortal que existia antes deles, de acordo com o desejo de Pistis, para que a aparência do que existia desde o início possa reinar até o fim. Você irá encontrar o efeito destes nomes e a força das entidades masculinas no livro arcangélico do profeta Melquisedeque, e os nomes das entidades femininas no primeiro livro de Noraia. Agora o primeiro pai Yaldabaoth, já que ele possuía grandes autoridades, criou céus para cada um da sua prole através da expressão verbal, os criou belos, como moradas, e em cada céu ele criou grandes glórias, 7 vezes os excelentes. Tronos e mansões e templos, e também carruagens e espíritos virgens até um invisível e as glórias deles, e cada um tem isso em seu céu, exércitos fortes de deuses e senhores e anjos e arcanjos, quantidades inumeráveis, para que eles possam servir. O registro destes assuntos você irá encontrar de maneira detalhada no primeiro relato de Oraia. E eles foram estabelecidos deste céu para cima até o 6º céu, ou seja, aquele de Sofia. O céu e a terra dele foram destruídos pelo desordeiro que estava abaixo deles todos. E os 6 céus estremeceram violentamente, porque as forças do caos souberam quem havia destruído o céu que estava abaixo deles. E quando Pistis soube da quebra resultante da perturbação, ela enviou seu suspiro e o prendeu e o jogou abaixo dentro de Tártaro. Desde então, o céu, junto com sua terra, se consolidaram através de Sofia, filha de Yaldabaoth, ela que está abaixo deles todos. Agora, quando os céus haviam se consolidado junto com suas forças e toda a administração deles, o primeiro pai ficou insolente. E ele era venerado por todos os exércitos dos anjos. E todos os deuses e seus anjos davam bênçãos e honras a ele. E por causa disso ele ficava encantado e constantemente se gabava, dizendo a eles, eu não preciso de ninguém. Ele disse, eu que sou Deus, e não existe nenhum outro além de mim. E quando ele disse isso, ele ofendeu todos os seres imortais do que replicam. E eles o acusaram. Então quando Pistis viu a impiedade do regente-chefe, ela se encheu de raiva. Ela estava invisível. Ela disse, você está enganado, Samael, ou seja, Deus cego. Há um homem imortal de luz que existe antes de você, e que irá aparecer entre as suas formas modelas, ele irá pisoteá-lo em desprezo, do mesmo modo como a lama que é usada para fazer vaso é socada. E você irá descer até a sua mãe, o abismo, junto com aqueles que pertencem a você. Para que no término dos seus trabalhos, o defeito inteiro, que se tornou visível através da verdade, seja abolido, e então deixará de existir, e será como se nunca tivesse existido. Dizendo isto, Pistis revelou sua aparência de sua grandeza nas águas. E feito assim, ela se recolheu acima até sua luz. Agora quando Sabaoth, o filho de Yaldabaoth, escutou a voz de Pistis, ele aplaudiu, e ele condenou o pai, pela palavra de Pistis, e ele a saudou porque ela os tinha instruído sobre o homem imortal e a luz dele. Então Pistis Sofia esticou seu dedo e derramou sobre Sabaoth um pouco da luz dela, para que fosse uma condenação ao pai dele. Então quando Sabaoth estava iluminado, ele recebeu grande autoridade contra todas as forças do caos. Desde então ele foi chamado de Senhor das Forças. Ele odiava seu pai, a escuridão, e sua mãe, o abismo, e abominava sua irmã, o pensamento do primeiro pai, que se movia de um lado para outro nas águas. E por conta da luz dele, todas as autoridades do caos o invejaram. E quando elas se perturbaram, elas fizeram uma grande guerra nos 7 céus. Então quando Pistis Sofia viu a guerra, ela enviou de sua luz 7 arcanjos para Sabaoth. Eles o resgataram para o 7º céu. Eles ficaram diante dele como atendentes. Além disso, ela o enviou 3 outros arcanjos, e estabeleceu o reino para ele acima de todos, para que ele pudesse habitar acima dos 12 deuses do caos. Agora quando Sabaoth havia recebido seu lugar de repouso em recompensa por seu arrependimento, Pistis também deu a ele sua filha Zoe em vida, junto com grande autoridade,
para que ela pudesse o instruir sobre todas as coisas que existem no oitavo céu. E como ele tinha autoridade, ele primeiramente criou para si próprio uma mansão. Ela é enorme, magnífica, 7 vezes maior do que todas aquelas que existem nos 7 céus. E diante de sua mansão ele criou um trono, que era enorme, e ele deu tronos aos 7 arcanjos enviados por Pistis, que ficam diante dele. Ele é o oitavo, e possui autoridade. Juntaram-se a eles os 3 outros arcanjos e a filha de Pistis, Zoe, totalizando 12. E cada um dos 12 criou 6 divindades para si, estabelecendo suas próprias hebdômadas. Todas as formas totalizaram 72. Estes são os 72 deuses que tomaram forma. Eles tomaram forma para que pudessem governar sobre as 72 línguas das pessoas. E ele também criou outros seres, anjos parecidos com serpentes, chamados Uraels, que o veneram constantemente. Depois disso ele criou uma congregação de anjos, milhares e inumeráveis, incontáveis, que parecia com a congregação do oitavo céu, e um primogênito chamado Osíris, que é aquele que vê o trono. Seu outro nome é Jesus Cristo, e ele se parece com o Salvador acima no oitavo céu. Ele senta à direita de Sabaote num trono reverenciado. À esquerda senta a Virgem do Espírito Santo, em um trono e o glorificando. E 7 virgens ficam diante dela, possuindo 30 harpas, e saltérios e trombetas, o glorificando. E todos os exércitos dos anjos o glorificando, eles o abençoam. Agora onde ele senta é num trono de luz dentro de uma grande nuvem que o cobre. E não havia mais ninguém com ele na nuvem além de Sofia a filha de Pistis, o instruindo sobre todas as coisas que existem no oitavo céu, para que a aparência daquelas coisas pudesse ser criada, com a intenção de que seu reino possa resistir até o fim dos seus do caos e suas forças. Agora Pistis Sofia o separou da escuridão e o convidou para a direita dela, e o primeiro pai ela colocou à esquerda dela. Desde então, a direita tem sido chamada de justiça, e a esquerda chamada de maldade. Agora devido a isto, eles todos receberam um reino na congregação da justiça, e a injustiça rege sobre todas as suas criações. Portanto, quando o primeiro pai do caos viu seu filho Sabaote e a glória em que ele estava, e percebeu que ele era a maior de todas as autoridades do caos, ele o invejou. E tendo ficado irado, ele gerou morte e através de sua morte a morte foi estabelecida acima do 6º céu, pois Sabaote havia sido arrebatado de lá. E então o número das 6 autoridades do caos foi alcançado. A morte então, sendo andrógina, combinou-se com sua própria natureza e deu à luz 7 filhos andrógenos. Estes são os nomes dos machos: ciúmes, ira, lágrimas, pesar, sofrimento, lamentação, choro amargo. E estes são os nomes das fêmeas: ira, dor, luxúria, pesar, praga, amargura, implicância. Eles tiveram relações sexuais uns com os outros, e cada um gerou 7, por isso eles totalizam 49 demônios andrógenos. Os nomes deles e seus efeitos você irá encontrar no livro de Salomé. E na presença destes, Zoe, que estava com Sabaote, criou 7 forças andrógenas boas. Estes são os nomes dos machos: o admirador, o abençoado, o jovial, o sincero, o disposto, o amado, o fiel. Também, a respeito das fêmeas, estes são seus nomes: paz, alegria, júbilo, ventura, verdade, amor, fé. Pistis. E destes há muitos espíritos bons e inocentes. Suas influências e efeitos você irá encontrar em configurações do destino do céu que está abaixo dos 12. E tendo visto a aparência de Pistis nas águas, o primeiro pai se entristeceu bastante, especialmente quando ele ouviu a voz dela, como a primeira voz que o havia chamado de fora da água. E quando ele soube que era ela quem havia lhe dado um nome, ele lamentou. Ele estava envergonhando de sua transgressão. E quando ele veio saber de verdade que um homem imortal de luz já existia antes dele, ele ficou seriamente perturbado, porque ele havia dito antes para todos os deuses e anjos: eu é que sou Deus. Nenhum outro existe além de mim. Porque ele estava com medo de que eles descobrissem que outro já existia antes dele, e o condenassem. Mas ele, estando destituído de compreensão, zombou da condenação e agiu de forma imprudente. Ele disse: se algo existia antes de mim, que apareça, para que possamos ver sua luz. E imediatamente, vejam, uma luz brilhou do 8º céu acima e transpassou todos os céus do caos. Quando o primeiro pai viu que a luz era bonita em sua radiação, ele ficou impressionado. E ele estava imensamente envergonhado. Assim que a luz surgiu, uma aparência humana mostrou-se dentro dela, muito maravilhosa. E ninguém a viu exceto pelo primeiro pai e Pronoia, que estava com ele. Mesmo assim a luz apareceu para todas as forças dos céus. Por conta disso eles todos se agitaram. Então quando Pronoia viu aquele mensageiro, ela se apaixonou por ele.
Mas ele a odiou porque ela estava na escuridão. Mas ela desejava abraçá-lo, e ela era incapaz. Quando ela não pôde satisfazer seu amor, ela derramou sua luz sobre a terra. Desde então, aquele mensageiro tem sido chamado de Adão de Luz, cuja versão é o homem luminoso de sangue, e a terra se espalhou sobre ele, Adamã sagrado, cuja versão é a terra sagrada de Adamantina. Desde então, todas as autoridades têm venerado o sangue da Virgem. E a terra foi purificada pelo sangue da Virgem. Mas acima de tudo, a água foi purificada através da aparência de Pistis Sofia, que apareceu para o primeiro Pai nas águas. Justamente, então, foi dito através das águas. A água sagrada, já que ela vitaliza o todo, o purifica. Desse primeiro sangue surgiu Eros, sendo andrógeno. Sua masculinidade é Mireris, sendo fogo da luz. Sua feminilidade que está com ele, uma alma de sangue, é da substância de Pronoia. Ele é muito adorável em sua beleza, tendo um charme superior a todas as criaturas do caos. Então todos os deuses e seus anjos, quando viram Eros, se apaixonaram por ele. E aparecendo em todos eles, ele os tocou fogo da mesma maneira que a partir de uma única lamparina, várias lamparinas são acesas, e a mesma única luz está lá. Mesmo assim a lamparina não perde potência. E deste modo, Eros se dispersou em todos os seres criados do caos, e não perdeu potência. Como do ponto central entre a luz e a escuridão Eros apareceu, no ponto central dos anjos e a humanidade a união sexual de Eros foi consumada. Então através da terra o prazer primitivo desabrochou. A mulher sucedeu à terra. E o casamento sucedeu à mulher. Nascimento sucedeu o casamento. Desagregação sucedeu o nascimento. Após Eros, a videira brotou daquele sangue que havia sido derramado sobre a terra. Por causa disto, aqueles que a bebem concebem o desejo da união sexual. Após a videira, uma figueira e uma romanceira brotaram da terra, junto com o resto das árvores, todas as variedades, contendo nelas suas sementes da semente das autoridades e seus anjos. Então a justiça criou o paraíso, sendo bonito e estando fora da órbita da lua e da órbita do sol, a leste no meio das pedras ilhas, na terra da malícia. E o desejo está no meio das árvores bonitas e apetitosas. E a árvore da vida eterna é como ela apareceu pela vontade de Deus, ao norte do paraíso, para que ela possa tornar eternas as almas dos puros, que virão das formas modeladas da pobreza no fim dos tempos. Agora a cor da árvore da vida é como o sol. E seus galhos são bonitos. Suas folhas são como o cipreste. Sua fruta é como um punhado de uvas brancas. Sua altura vai até o céu. E próxima dela está a árvore da sabedoria e gnose, tendo a força de Deus. Sua glória é como a lua quando está completamente radiante. E seus galhos são bonitos. Suas folhas são como as folhas da figueira. Sua fruta é como uma tâmara boa e saborosa. E esta árvore está ao norte do paraíso, para que ela possa despertar as almas do entorpecimento dos demônios, para que elas se aproximem da árvore da vida e comam seu fruto, e então condenem as autoridades e seus anjos. O efeito desta árvore é descrito no livro sagrado. Quer dizer, vocês aqui são a árvore da sabedoria, que está no paraíso, da qual o primeiro homem comeu e que abriu a mente dele, e ele amou sua contraparte feminina e condenou a outra, aparências estranhas e as detestou. Agora depois disto, a oliveira brotou, e era para purificar os reis e altos sacerdotes da idoneidade, que iriam aparecer nos últimos dias, já que a oliveira surgiu da luz do primeiro Adão para fornecer um unguento que eles iriam receber. E a primeira alma psique amou Eros, que estava com ela, e derramou o sangue dela sobre ele e sobre a terra. E desse sangue a primeira rosa brotou, da terra, do arbusto de espinhos, para ser uma fonte de alegria para a luz do que iria aparecer no arbusto. Além do mais, após isto, as flores belas e de aromas agradáveis brotaram da terra, diferentes tipos, de cada uma das filhas virgens de Pronoia. E elas, quando se apaixonaram por Eros, derramaram seu sangue sobre ele e sobre a terra. Depois disto, cada planta brotou da terra, diferentes tipos, contendo a semente das autoridades e seus anjos. Após isto, as autoridades criaram fora das águas todos os tipos de animais, e répteis e pássaros, diferentes variedades, contendo a semente das autoridades e seus anjos. Mas antes disto tudo, quando ele apareceu no primeiro dia, ele permaneceu na terra, cerca de 2 dias, e deixou a Pronoia inferior no céu, e elevou-se em direção à sua luz. E imediatamente a escuridão cobriu todo o universo. Agora quando ela desejou, a Sofia que estava no céu inferior recebeu a autoridade de Pistis, e criou enormes corpos luminosos e todas as estrelas. E ela os colocou no céu para brilhar sobre a terra e oferecer sinais temporais e estações e anos, meses e dias e noites e momentos e assim por diante. E deste modo a região inteira do céu foi enfeitada.
Agora quando Adão de luz desejou entrar em sua luz, o oitavo céu, ele não foi capaz devido à pobreza que havia se misturado com sua luz. Então ele criou para si um vasto reino eterno. E dentro daquele reino eterno ele criou 6 reinos eternos e suas decorações, 6 em numeração, que eram 7 vezes melhores que os céus do caos e suas decorações. Agora todos estes reinos eternos e suas decorações existem dentro do infinito que fica entre o oitavo céu e o caos abaixo dele, incluindo o universo que pertence à pobreza. Se você quer saber a decoração destes, você irá encontrar escrito em o 7º cosmos do profeta Elias. E antes de Adão de luz se recolher no caos, as autoridades o viram e riram do primeiro pai porque ele havia mentido quando disse: "Eu que sou Deus, não existe nenhum outro além de mim." Quando eles foram até ele, eles disseram: "Não é este Deus que arruinou nosso trabalho?" Ele respondeu e disse: "Sim. Se vocês não querem que ele seja capaz de arruinar nosso trabalho, vamos criar um homem através da terra, de acordo com a imagem de nosso corpo e com a aparência deste ser, para nos servir, para que quando ele vir sua aparência, ele se apaixone por ela. Ele não arruinará mais nosso trabalho. De fato, nós faremos nossos escravos aqueles que nascerem da luz por toda a duração deste reino eterno." Agora tudo isto aconteceu de acordo com a antecipação de Pistis, para que o homem surgisse com a aparência dele e condenasse eles por conta de suas formas modeladas. E suas formas modeladas se tornaram um invólucro da luz. Então as autoridades receberam o conhecimento gnose necessário para criar o homem. Sofia Zoe, aquela que está com Sabaoth, os antecipou. E ela riu da decisão deles. Porque eles são cegos contra seus próprios interesses, eles estupidamente o criaram. E eles não percebem o que estão prestes a fazer. O motivo dela os antecipar e criar seu próprio indivíduo antes, era para que ele instruísse a forma modelada deles para os desprezar, e assim escapar deles. Agora a produção do instrutor se deu da seguinte maneira. Quando Sofia deixou cair uma gota de luz, ela escorreu para a água, e imediatamente um ser humano apareceu, sendo andrógeno. Aquela gota ela modelou primeiro como um corpo feminino. Em seguida, usando o corpo ela modelou com a aparência da mãe, que havia aparecido. E ele Sabaoth o finalizou em 12 meses. Um ser humano andrógeno havia sido produzido, que os gregos chamam hermafrodito, e cuja mãe os egípcios chamam de Eva de vida Zoe, ou seja, a fêmea instrutora de vida. O filho dela é a criatura que é soberana. Depois, as autoridades o chamaram de animal, para confundir suas criaturas modeladas. O significado de um animal é o instrutor. Pois descobriu-se se tratar da mais sábia de todas as criaturas. Agora, Eva é a primeira virgem, aquela que sem marido pariu sua primeira descendência. É ela quem foi sua própria parteira. Por isto ela é conhecida por ter dito: "Eu que sou parte da minha mãe, e eu que sou a mãe. Eu que sou a esposa, eu que sou a virgem. Eu que estou grávida, eu que sou a parteira. Eu que amenizo dores do parto. Meu marido quem me teve, e eu que sou a mãe dele. Ele que é meu pai e meu senhor. Ele que é minha força. O que ele deseja, ele fala com fundamento. Eu que estou prestes a me tornar, no entanto eu pari um homem como soberano." Agora estes pela vontade, as almas que iriam entrar nas formas modeladas das autoridades foram manifestadas para Sabaoth e seu Cristo. E a respeito delas, a voz sagrada disse: "Se multipliquem e aperfeiçoem. Sejam senhores sobre todas as criaturas." E eles é que foram capturados, de acordo com seus destinos, pelo primeiro pai. E então eles foram aprisionados dentro das formas modeladas até o fim dos tempos. E naquele momento, o primeiro pai fez uma determinação a respeito do homem para aqueles que estavam com ele. Então cada um deles despejou seu esperma no centro do umbigo da terra. Desde então, os 7 regentes criaram um homem com o corpo parecendo o corpo deles, mas com aparência semelhante à do homem que apareceu para eles. Sua produção se deu por partes, uma de cada vez. E o líder deles produziu o cérebro e o sistema nervoso. Em seguida, ele se pareceu com o antecessor dele. Ele se tornou um homem dotado de alma. E ele foi chamado Adão, isto é, pai, de acordo com o nome daquele que existia antes dele. E quando eles terminaram Adão, ele o abandonou como um vaso inanimado, já que ele tinha tomado forma como um aborto, por não haver espírito nele. A respeito disto, quando o regente-chefe lembrou das palavras de Pistis, ele temeu que o homem verdadeiro entrasse na forma modelada e se tornasse seu senhor. Por esta razão ele deixou sua forma modelada por 40 dias sem alma, e ele recuou e abandonou. Agora no 40º dia, Sofia Zoe enviou o suspiro dela para dentro de Adão, que não tinha alma. Ele começou a se mover no chão. E ele não podia se levantar. Então, quando os 7 regentes vieram, eles o viram e se perturbaram enormemente. Eles foram até ele e o apanharam.
E o regente-chefe disse para o suspiro dentro dele: quem é você? E de onde você veio? Ele respondeu e disse: eu venho da força do homem para a destruição do teu trabalho. Quando eles ouviram, eles o glorificaram, já que ele deu alívio para o medo e a ansiedade em que eles se encontravam. Eles então chamaram aquele dia de descanso, pelo tanto que eles descansaram do trabalho. E quando eles viram que Adão podia ficar em pé, eles ficaram contentes, e eles o pegaram e o puseram no paraíso. E eles se retiraram até seus céus. Após o dia de descanso, Sofia mandou sua filha Zoe, se chamando Eva, como uma instrutora, para que ela fizesse Adão, que não tinha alma, se erguer, para que aqueles que ele gerasse se tornassem recipientes de luz. Quando Eva viu sua contraparte masculina prostrada, ela teve pena dele, e ela disse: Adão, viva! Se levante do chão. A palavra dela imediatamente se cumpriu. Pois Adão, tendo se levantado, repentinamente abriu seus olhos. Quando ele a viu, ele disse: você será chamada mãe dos vivos. Pois foi você quem me deu vida. Então as autoridades foram informadas que sua forma modelada estava viva e havia se levantado, e eles ficaram muito perturbados. Eles mandaram 7 arcanjos para verificar o que havia acontecido. Eles vieram até Adão. Quando eles viram Eva conversando com ele, eles disseram uns para os outros: que tipo de coisa é essa mulher luminosa? Pois ela lembra aquela aparência que surgiu para nós na luz. Agora venham, vamos tomá-la e despejar nossa semente dentro dela, para que quando ela ficar suja ela não possa subir até a luz dela. Na verdade, aqueles que ela tiver estarão sob nosso controle. Mas não vamos contar para Adão, porque ele não é um de nós. Vamos colocá-lo em sono profundo. E vamos informá-lo em seu sono que ela veio de sua costela, para que a esposa dele possa obedecer, e ele possa ser senhor sobre ela. Então Eva, sendo uma força, riu da decisão deles. Ela colocou neblina nos olhos deles e deixou sua aparência secretamente com Adão. Ela entrou na árvore da sabedoria e permaneceu lá. E eles a perseguiram, e ela demonstrou a eles que havia entrado na árvore e se tornou uma árvore. Então, sendo tomados de pavor, as criaturas cegas fugiram. Posteriormente, quando eles se recobraram da confusão, eles vieram até Adão, e vendo a semelhança desta mulher com ele, eles ficaram muito perturbados, achando que ela era a verdadeira Eva. E eles foram imprudentes, eles vieram até ela e a tomaram e despejaram suas sementes nela. Eles agiram tão cruelmente, corrompendo não apenas por meios naturais, mas também por meios imundos, corrompendo primeiro o sinal da voz dela, que havia falado com eles, dizendo: o que é que existe antes de ti? Pretendendo corromper aqueles que diriam no fim dos tempos que eles nasceram do homem verdadeiro através da palavra. E eles erraram, não sabendo que eles estavam corrompendo seus próprios corpos. Foi a imagem que as autoridades e os anjos corromperam em todos os sentidos. Primeiro ela engravidou de Abel, pelo primeiro regente. E pelas 7 autoridades e seus anjos é que ela teve seus outros filhos. E isto tudo ocorreu de acordo com a premeditação do primeiro pai, para que a primeira mãe carregasse dentro dela todas as sementes, estando misturada e estando adaptada ao destino do universo e suas configurações, e a justiça. Um plano premeditado se cumpriu a respeito de Eva, para que as formas modeladas das autoridades pudessem se tornar invólucros da luz, em consequência do que iria condená-los por suas formas modeladas. Agora o primeiro Adão, Adão de luz, é dotado de espírito e apareceu no primeiro dia. O segundo Adão é dotado de alma e apareceu no 6º dia, o qual é chamado Afrodite. O terceiro Adão é uma criatura da terra, ou seja, o homem que está sob a lei, e ele apareceu no 8º dia, a tranquilidade da pobreza, que se chama o dia do sol domingo. E a prole do Adão terreno se tornou numerosa e foi completada, e produziu em si todo tipo de informação científica do Adão dotado de alma. Mas tudo foi em ignorância. Em seguida, deixe-me dizer que uma vez que os regentes viram ele e a criatura fêmea que estava com ele errando ignorantemente como bestas, eles ficaram contentes. Quando eles souberam que o homem imortal não os iria negligenciar, pelo contrário, e que eles teriam que temer até a criatura fêmea que tinha se transformado em árvore, eles se perturbaram, e disseram: talvez este seja o verdadeiro homem, este ser que pôs uma neblina em nós e nos advertiu que ela que estava suja é igual a ele, e assim nós seremos derrotados. Então os 7 deles juntos planejaram. Eles vieram até Adão e Eva timidamente e eles disseram a ele: a fruta de todas as árvores criadas para vocês no paraíso poderá ser comida, mas sobre a árvore da sabedoria, controlem-se e não comam dela. Se comerem, vocês morrerão. Tendo-os amedrontado bastante, eles se recolheram para suas autoridades. Então veio a mais sábia das criaturas, que era chamada de animal. E quando ele viu a aparência da mãe deles, Eva,
Ele disse a ela: o que Deus te disse? Foi: não coma da árvore da sabedoria. Ela disse: ele disse não somente, não coma dela, mas, não a toque, senão você morrerá. Ele disse a ela: não tenha medo. Na morte você não morrerá. Porque ele sabe que quando você comer dela, seu intelecto ficará sóbrio e vocês se tornarão como os deuses, reconhecendo a diferença resultante entre homens maus e bons. De fato, foi por ciúmes que ele disse isto a você, para que você não comesse dela. Agora Eva teve confiança nas palavras do instrutor. Ela olhou para a árvore e viu que ela era bonita e apetitosa, e gostou dela. Ela pegou algumas de suas frutas e comeu, e ela também deu algumas para seu marido, e ele também comeu. Então seus intelectos se abriram. Porque quando eles comeram, a luz da sabedoria brilhou sobre eles. Quando eles se vestiram de vergonha, eles souberam que estavam despidos de sabedoria. Quando eles ficaram sóbrios, eles viram que estavam nus e se apaixonaram um pelo outro. Quando eles perceberam que aqueles que os haviam criado tinham formas de animais, eles os rejeitaram. Eles estavam muito cientes. Então quando os regentes souberam que eles haviam descumprido suas ordens, eles entraram no paraíso e vieram até Adão e Eva com terremotos e muitas ameaças, para ver qual seria o efeito da artimanha. Então Adão e Eva temeram bastante e se esconderam embaixo das árvores no paraíso. Então os regentes não souberam onde eles estavam e disseram: Adão, onde você está? Ele disse: eu estou aqui, por medo de vocês eu me escondi, de vergonha. E eles disseram a ele com ignorância: quem te disse sobre a vergonha com a qual você se vestiu? A menos que você tenha comido daquela árvore. Ele disse: a mulher que vocês me deram, ela que me deu e eu comi. Então eles disseram para ela: o que foi isto que você fez? Ela respondeu e disse: foi o instrutor que me incentivou, e eu comi. Quando os regentes foram até o instrutor, seus olhos se nublaram por causa dele, e eles nada puderam fazer contra ele. Eles o xingaram, já que eram impotentes. Em seguida, eles foram até a mulher e a amaldiçoaram junto com a prole dela. Após a mulher, eles amaldiçoaram Adão, e a terra por causa dele, e as colheitas, e todas as coisas que eles haviam criado, eles amaldiçoaram. Eles não possuem bênção. O mal não pode gerar o bem. Desde aquele dia, as autoridades souberam que realmente havia algo mais poderoso do que eles. Eles reconheceram apenas que suas ordens não haviam sido cumpridas. Muito ciúmes foi trazido ao mundo somente por causa do homem imortal. Agora quando os regentes viram que o Adão deles havia entrado num estado especial de sabedoria, eles desejaram testá-lo. E eles reuniram todos os animais domésticos e animais selvagens da terra e os pássaros do céu e os trouxeram para ver como ele iria nomeá-los. Quando ele os viu, ele deu nomes às criaturas. Eles se perturbaram porque Adão havia se recuperado de todas as tramas. Eles se convocaram e planejaram, e eles disseram: vejam Adão. Ele se tornou como um de nós, então ele sabe a diferença entre a luz e a escuridão. Agora talvez ele seja persuadido, como no caso da árvore da sabedoria, irá também para a árvore da vida e comerá dela, e se tornará imortal, e se tornará soberano, e irá desprezar e rejeitar a nós e a toda a nossa glória. Então ele irá nos denunciar junto com o nosso universo. Venham, vamos expulsá-lo do paraíso, abaixo para a terra de onde ele foi tirado, para que daqui em diante ele não possa reconhecer nada melhor do que nós podemos. E então eles expulsaram Adão do paraíso, junto com sua esposa. E isto não foi o bastante para eles. Ainda, eles estavam com medo. Eles foram até a árvore da vida e a rodearam de coisas assustadoras, criaturas vivas flamejantes chamadas serafins e querubins, e eles puseram uma espada flamejante no centro, rodopiando assustadoramente o tempo todo, para que nenhum ser terreno possa jamais adentrar aquele lugar. Nisto, já que os regentes estavam com inveja de Adão e eles quiseram diminuir o tempo de vida deles, isto é Adão e Eva. No entanto eles não podiam, por causa do destino, que havia sido determinado desde o início. Pois para cada, havia sido distribuído um tempo de vida de 1,000 anos, de acordo com o trajeto dos corpos luminosos. Mas embora os regentes não podiam fazer isto, cada um dos malfeitores tirou 10 anos. E todo este tempo de vida que restou totalizou 930 anos. Estes são em dor e deficiência e distração miserável. E assim a vida havia se tornado, daquele dia até o fim dos tempos. Então quando Sofia Zoe viu que os regentes da escuridão haviam colocado uma maldição sobre os companheiros dela, ela ficou indignada. E vindo do terceiro céu com força total, ela expulsou aqueles regentes para fora de seus céus, e os atirou abaixo no mundo depravado, para que eles morassem na forma de espíritos maléficos demônios sobre a terra, para que no mundo deles ela pudesse passar os 1000 anos no paraíso, uma criatura viva dotada de alma chamada a Fênix.
Ela se sacrifica e renasce como uma testemunha para o julgamento contra eles, pois eles fizeram mal para Adão e a geração dele, até o fim dos tempos. Há 3 homens, e também as gerações futuras dele, até o fim do mundo, o dotado de espírito de eternidade, e o dotado de alma, e o terreno. Da mesma maneira, as 3 fênixes no paraíso, a primeira é imortal, a segunda vive 1,000 anos, sobre a terceira, está escrito no livro sagrado que está consumada. Então, também, há 3 batismos, o primeiro é o espiritual, o segundo é pelo fogo, o terceiro é pela água. Assim como a fênix aparece como uma testemunha a respeito dos anjos, igual é o caso da água hídrica no Egito, que tem sido uma testemunha àqueles se submetendo ao batismo de um homem verdadeiro. Os 2 touros no Egito possuem um mistério, o sol e a lua, sendo uma testemunha para Sabaoth, ou seja, que sobre ele Sofia recebeu o universo. Daquele dia em que ela fez o sol e a lua, ela colocou um sinal sobre o céu dela, até a eternidade. E a larva que nasceu da fênix é um ser humano também. Está escrito Salmo 91:13, ele xx sobre ele, o homem justo irá desabrochar como uma fênix. E a fênix aparece primeiro num estado vivo, e morre, e se ergue novamente, sendo um símbolo do que se tornou evidente no fim dos tempos. Foi somente no Egito que estes grandes sinais apareceram, em nenhum outro lugar, como uma indicação de que é como o paraíso de Deus. Vamos retornar aos regentes anteriormente mencionados, para que possamos oferecer uma explicação sobre eles. Agora, quando os 7 regentes foram expulsos de seus céus para a terra, eles fizeram anjos para si, numerosos, demoníacos, para os servir. E os anjos deles conduziram a humanidade em muitos tipos de erros e magia e poções e devoção de ídolos e derramamento de sangue e altares e templos e sacrifícios e libações para todos os espíritos da terra, que surgiram pelo consentimento entre os deuses da injustiça e da justiça, tendo o destino como colaborador deles. E então, quando o mundo surgiu, ele errou distraidamente o tempo todo. Pois todos os homens da terra veneravam os espíritos demônios da criação até a consumação, tanto os anjos da idoneidade e os homens da maldade. Assim o mundo surgiu na distração, na ignorância, e no estupor. Eles todos erraram, até a chegada do homem verdadeiro. Que isto seja suficiente sobre este assunto. Agora nós deveremos prosseguir a examinar o nosso mundo, para que possamos terminar de descrever sua estrutura e coordenação precisamente. Então será óbvio como foi descoberta a crença sobre o reino invisível, que esteve evidente desde a criação até o fim dos tempos. Eu cheguei, portanto, aos pontos principais a respeito do homem imortal. Eu irei falar sobre todos os seres que pertencem a ele, explicando como eles vieram parar aqui. Quando uma multidão de seres humanos surgiu, pela descendência de Adão que tinha sido produzido, e através da matéria, e quando o mundo já estava lotado, os regentes eram chefes do mundo, ou seja, eles o mantinham reprimido pela ignorância. Por qual motivo? Pelo seguinte: já que o Pai imortal sabe que uma deficiência da verdade surgiu entre os reinos eternos e o universo deles, quando ele desejava anular os regentes da perdição através das criaturas que eles haviam modelado, ele enviava sua aparência abaixo para o mundo da perdição, ou seja, os pequenos espíritos inocentes abençoados. Eles não são estranhos à sabedoria, porque toda a sabedoria está fixada em um anjo eterno que apareceu diante deles. Ele não é impotente na companhia do Pai. E ele os deu conhecimento. Sempre que eles aparecem no mundo da perdição, imediatamente antes de tudo eles revelam o padrão da incorruptibilidade como uma condenação aos regentes e suas forças. Então, quando os seres abençoados apareceram nas formas modeladas pelas autoridades, eles foram invejados. E por inveja as autoridades misturaram suas sementes com a deles, na esperança de contaminá-los. Eles não puderam. Então, quando os seres abençoados apareceram em forma luminosa, eles apareceram de várias maneiras. E cada um deles, a partir da sua terra natal, revelou o seu tipo de sabedoria para a congregação visível composta de formas modeladas da perdição. Soube-se que a congregação continha todos os tipos de sementes, por causa da semente das autoridades que havia se misturado com ela. Então o Senhor das Forças criou, de todos eles, e os espíritos destes são visivelmente superiores, sendo abençoados e variando em bem-aventurança. E em seguida o Salvador, por sua vez, criou muitos outros seres, que não possuem rei e são superiores a cada um que veio antes deles. Consequentemente, 4 raças existem. Há 3 que pertencem aos regentes do caos. Mas a 4ª raça não possui rei e é a perfeita, sendo a mais elevada de todas. Pois estes entrarão no ambiente sagrado do Pai deles. E eles terão descanso em repouso eterno, glória indescritível e felicidade infinita. Além disso, eles são reis dentro do domínio mortal, pelo fato deles serem imortais.
Eles condenarão os deuses do caos e suas forças. Agora a palavra que é superior a todos os seres foi enviada por este único motivo que ele pudesse proclamar o desconhecido. Ele disse: não há nada oculto que não está perceptível, e o que não se reconheceu será reconhecido. E estes foram enviados para trazer ao conhecimento aquilo que está escondido, e as 7 autoridades do caos e suas impiedades. E portanto eles foram condenados à morte. Então quando todos os perfeitos apareceram nas formas modeladas pelos regentes, e quando eles revelaram a verdade incomparável, eles humilharam toda a sabedoria dos deuses. E descobriu-se que o destino deles era uma condenação. E a força deles murchou. A soberania deles foi desfeita. A previdência deles se tornou vazio, junto com suas glórias. Antes do fim dos tempos, o lugar inteiro irá estremecer com grandes estrondos. Então os regentes se entristecerão, suas mortes. Os anjos irão lamentar por suas humanidades, e os demônios irão chorar por suas estações, e a humanidade deles irá prantear e gritar em suas mortes. Então a era iniciará, e eles se perturbarão, seus reis se intoxicarão com a espada flamejante, e eles farão guerra uns contra os outros, para que a terra se intoxique com banho de sangue. E os mares se agitarão pelas guerras. Então o sol ficará escuro, e a lua irá interromper sua luz. As estrelas do céu cancelarão seus circuitos. E um grande estampido de trovão irá surgir de uma grande força que está acima de todas as forças do caos, onde o firmamento da mulher está situado. Tendo criado o primeiro produto, ela removerá o fogo sábio da inteligência e se vestirá com ira ignorante. Então ela perseguirá os deuses do caos, os quais ela criou junto com o primeiro pai. Ela irá tirá-los abaixo dentro do abismo. Eles serão eliminados por conta de suas maldades. Porque eles se tornarão como vulcões e consumirão uns aos outros até que pereçam nas mãos do primeiro pai. Quando ele os destruir, ele virará contra si próprio e se destruirá até que ele deixe de existir. E os seus deles irão cair um sobre o outro e suas forças serão consumidas pelo fogo. Seus reinos e impérios, também, serão derrubados. E o céu dele irá cair e quebrar em 2. Suas, irão cair sobre a suporta, elas cairão no abismo, e o abismo será aniquilado. A luz irá na escuridão e eliminá-las será como algo que nunca existiu. E o produto ao qual a escuridão foi posterior se dissolverá. E a deficiência será arrancada pela raiz e jogada abaixo dentro da escuridão. E a luz se recolherá até a sua raiz. E a glória do não gerado aparecerá. E ela preencherá todo o reino eterno. Quando a profecia e o relato daqueles que são reis se tornarem conhecidos e forem cumpridos por aqueles que são chamados perfeitos, aqueles que, pelo contrário, não se tornaram perfeitos no Pai não gerado irão receber sua glória nos reinos e impérios dos regentes mas eles nunca entrarão no reino sem rei. Pois cada um deve retornar para o lugar de onde veio. De fato, por seus atos e sua sabedoria, cada pessoa fará sua própria natureza ser reconhecida. Sobre a origem do mundo. 1. Este texto circulava no Egito na época dos faraós, ou seja, quando eles tinham um acordo com os regentes assistentes criados por Sabaoth, e as pessoas realizavam os rituais necessários para que suas almas pudessem habitar com eles e também partilhar dos benefícios dos quais eles usufruíam. Hoje, entretanto, não existe mais esse acordo e os regentes se afastaram da terra. Sendo assim, já que aqueles deuses não estão mais diretamente envolvidos com os assuntos da terra, as almas que não se tornarem perfeitas por não terem conhecido estas palavras, irão reencarnar até adquirir sabedoria e conduta necessárias para obterem o mérito de entrar no reino eterno que está acima dos regentes. Mais informações a respeito do destino das almas podem ser encontradas no Apócrifo de João, revisado em 14 de novembro de 2009.